noite a todos. Boa noite. Muito agradecida. Esqueci de ligar, senão os nossos amigos aí que estão assistindo a nós, né, no YouTube, não vão escutar. Eu quero agradecer primeiramente a visita, né, aqui, o convite. Eu passo aqui quase todos os dias, né, a caminho da faculdade. Então eu sempre lembro de vocês, né, estou passando por ali. Bom, a nossa irmã leu uma mensagem muito interessante e me lembrei de uma outra mensagem que se fala mais ou menos assim: todo mundo aqui sabe a sua estatura, a sua altura, mas e a estatura moral? Será que nós sabemos qual é? É isso que a gente tem que avaliar, né? Não vamos colocar assim um marco, né, mensalmente, mas todos os dias, como Jesus nos ensinou, antes de dormir, fazer uma análise. Eu mesma, né, eu não durmo, eu já capoto, né, quando eu chego em casa, eu chego muito tarde, enquanto eu trabalho, dos estudos, mas é importante a gente fazer essa reflexão, porque a gente sabe que tem uma hora de calmaria na nossa vida. E daqui a pouco vem os desafios, que é aquela hora que nos faz crescer moralmente, não é? Por conta desses desafios, nós exercitamos a nossa inteligência cognitiva, a nossa educação moral, né? E outras coisas que a gente vai ver no dia de hoje. Então, tudo aquilo que está nos angustiando no momento, no coração, pelas questões que nós passamos durante o dia, seja atendendo o público ou não, por dentro de casa, alguma questão que nos trouxe alguma angústia, a gente pode agora refletir sobre tudo isso e tentar extrair o que a gente pode ou poderia ter feito melhor, né? Bom, esse título é um título muito interessante. Então a gente ali tem os nossos queridos representantes aí falando, né, sobre a doutrina espírita, que veio para nós como uma terapia muito grande. Como a Ayrton estava falando ali, na hora, esses são os nossos maiores terapeutas, né, que trouxeram muitas informações acerca da doutrina espírita. Pode passar, por favor. Então, primeiro a gente precisa, eu gosto muito, porque eu também sou pedagoga, então eu gosto muito de extrair esse conhecimento, a definição das palavras, porque a gente pode achar que é uma definição e na verdade tem alguma complementação, né? Então, o que é terapêutica? O que representa isso para a medicina? É a ciência e a prática de aplicar tratamentos para curar ou aliviar doenças e sintomas, bem como prevenir doenças. Então, vejam bem, por isso que depois a gente vai entrar em terapêutica espírita, né? Envolve a utilização de medicamentos, envolve também intervenções cirúrgicas, terapias físicas, psicoterapias, que aqui vai entrar a psicologia, né? A psicanálise e outras questões também, junto com algum médico. E outras técnicas médicas, né? A terapêutica, ela visa então o quê? A cura, que é a erradicação da doença ou daquela condição. O alívio, que é para reduzir ou eliminar sintomas desconfortáveis. Todos nós, quando estamos prestes, né, a ficar doentes ou sentindo alguma coisa, a gente procura ou médico, dependendo, né, da gravidade, ou toma uma medicação para quê? Para aliviar os sintomas, aqueles sintomas desconfortáveis. E a prevenção, que é o mais importante, né? Não ficar doente. Evitar o desenvolvimento de doenças futuras. E hoje, nós estamos muito, todos nós estamos, se não quase, ali no meio do caminho em relação à nossa saúde mental. Esse é o problema, né? Isso é que está pegando. É verdade. Vamos lá.
Mas então, o que significa terapêutica? Depois que nós vimos essa definição, o que significa essa terapêutica espírita? Visa a aplicação dos princípios e práticas do espiritismo para promover o bem-estar físico, mental e espiritual. Porque a gente vem aqui, na palestra, a gente já está se preparando para tomar o passe. Então aqui, a gente às vezes tem vontade de chorar, às vezes fica comovido, deixa vir essa emoção, porque quando ela, a lágrima desmancha os nós que nós temos dentro de nós. Então, baseia-se na doutrina codificada por Allan Kardec e envolve a interação dos bons espíritos para auxiliar no processo de tratamento. Então, é por meio de quê? De passes espirituais, como nós vamos ter daqui a pouco, fluidoterapia, preces, evangelho no lar, que está ali grifado, gritante, que a gente tem que fazer o evangelho no lar. Não adianta vir para a nossa casa espírita apenas. É porque a nós, gente, o que acontece? Nós não temos ainda, salvo o melhor juízo, sempre tem uma exceção, mas a gente ainda não tem condições para suportar tudo sozinho, de se garantir, eu vou resolver tudo sozinho, não preciso de nada. Não é bem assim, então a gente tem que nos tornarmos mais humildes de coração e entender que essas questões são complexas. E palestras públicas, atendimento fraterno, isso é o principal que nós vemos nas casas espíritas. Pode passar. Mas existem outros tratamentos também. Então, o que é saúde? Que a gente tem que entrar nesse campo. Eu gosto da doutrina espírita, porque é ciência, filosofia e religião. Então, vamos lá, dar uma voltinha na questão da ciência. O que é então saúde para a Organização Mundial de Saúde? Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, não apenas a ausência de doença. Sabe por quê, gente? Isso aqui foi mudado há pouco tempo. Porque quando foi lá atrás, não se falava em saúde espiritual. Não se falava. Isso é uma questão nova. Espiritual não quer dizer ser espírita. É uma condição comportamental de aceitação, de não entrar em negação, que a gente vai trabalhando as nossas emoções, vai regulando, que a raiva todo mundo tem. Todo mundo já viu Divertidamente 2? Ainda não. Tem o lado do desenho e tem o lado da ciência ali. Está baseado num livro sobre as emoções. Então, nós temos essas emoções básicas, raiva, nojo, e depois que vocês vão ver o filme, muito obrigada, minha querida. Depois vão ter que ver o filme e fazer um outro entendimento além do desenho. E outra coisa, antigamente, só se falava depois que a doença vinha. Hoje a gente tem que trabalhar a prevenção. Então a prevenção já começa na saúde mental. Então não adianta a gente querer mudar um hábito, mudar um comportamento assim. Isso não é assim, não mesmo. Uma mudança, porque às vezes a gente anda para a casa espírita, fica 2, 3, 4, 5 anos. Nossa, eu estou tão mudado. Sim, a gente muda, mas não é tão rápido assim. Porque quando a gente percebe, quando acontece o desafio, volta aquela velha ideia, volta aquela velha pessoa, o velho João, o velho José, e age com um instinto às vezes meio primitivo. Então é por isso que a gente tem que regular sempre as nossas emoções, para saber se a gente está no caminho certo, se a gente está adoecendo, porque isso é uma bolha, A gente não percebe, então a gente precisa romper esses espaços psicoenfermais. Então, saúde espiritual abrange seus propósitos, valores e crenças. Olha só, gente, como que saúde espiritual é ampla.
e lhe conecta a algo maior do que você. Não é esse o sentimento que a gente tem? Você não precisa seguir uma religião ou sistema de crenças específicos. Olha que interessante. Tanto é que há pessoas que não têm nenhuma religião e a gente até acha que a pessoa é espírita, né? Nossa, que a pessoa deve ser espírita, tem conhecimento, ela fala de uma forma elegante, ela é tão educada em várias questões. Parece que nada abala aquela pessoa. De onde ela extraiu esses conhecimentos, né? Através das reencarnações sucessórias. A gente vai se autoeducando, né? Então, você não precisa seguir uma religião, um sistema de crenças específicos para cuidar da nossa saúde espiritual. Pois ela é mais do que isso, é uma jornada de autodescoberta e crescimento. Uma das questões, assim, que eu já vi em alguns livros, né, algumas passagens, né, Fonte Viva, o Chico Xavier comenta em vários outros livros também, é que quando a gente começa a ficar muito sabido, né, sobre a doutrina espírita, a gente acha que o outro deveria modificar assim que a gente já conheceu também. Então a gente olha assim e fala, poxa, mas você não sabe disso? Sabe? Uma espécie de uma arrogância nossa, que levou um tempo aí a gente descobrir, a gente acha que a outra pessoa não pode ter mais aquele defeito que a gente descobriu, por que ele não descobriu? Então, a doutrina espírita vai nos educando moralmente, para que a gente tenha também paciência, né? Porque como é que a gente ajuda alguém? Primeiro que ninguém pode mudar o comportamento de ninguém. Ninguém muda o comportamento de ninguém. O nosso exemplo já basta, é o silêncio. O nosso exemplo já basta, né? Bom, uma das questões da saúde espiritual são os vícios que nós temos. E aqui eu não vou dar direta nem indireta. Isso é muito subjetivo. Por quê? Isso depende de cada um de nós. Eu sei quais são os meus, eu sei quais são os esforços que eu faço, assim como nós também, vocês todos, né? Então, vícios. Nós temos aqui em relação a irmãos nossos, né? Por conta da droga, da drogadição, bebida alcoólica, né? Em excesso, tudo, né? Isso aqui em excesso, o cigarro, jogo, tal do carteado, né? É problema isso? Não. O problema é quando você exagera e você esquece de fazer outras coisas, né? Cuidar de você ou dar uma assistência à família se a pessoa tiver. E ali uma imagem, né, do celular, porque o celular, esse aparelho hoje, ele está, como eu sou da área, a gente tem discutido muito sobre isso. Existe agora um estudo, porque está se criando uma síndrome por conta do uso excessivo do celular, porque está acontecendo muito isolamento. Como nós fazemos avaliação, eu e Maísa, nós chegamos às vezes, encontramos casos, olha, eu acho que meu filho é autista, ele fica sozinho, ele quer ficar isolado o tempo todo, mas é que esse isolamento, se a gente procurar na verdade, é um isolamento provocado pelas mídias sociais. As mídias, elas fazem com que a gente permaneça muito mais tempo. São vídeos curtos, shorts, né? São vídeos curtos e existem outros aplicativos aqui que eu não vou falar porque está sendo gravado, outros aplicativos de redes sociais que nós sabemos. Quem usa ferramenta para trabalho, lógico, para se divertir, escutar palestra, tem muitas pessoas vão escutar, né? Várias palestras que estão acontecendo. Muito bem, então é como uma ferramenta, né? O martelo serve para pregar um prego, como ele serve para matar alguém. Então a ferramenta está na nossa mão. O que a gente vai fazer com ela? O que a gente vai fazer com o celular? Né? É isso. Usar o bom senso sempre, não é isso que Kardec fala? Usar o bom senso todas as vezes que a gente vai tomar uma decisão.
Então nós vamos começar a separar o que são vícios da alma e vícios do corpo. Existem diferenças, apesar de estarem, a gente aqui separa didaticamente, mas na verdade está tudo junto, né? Os vícios da alma e os vícios do corpo têm distinções claras, ainda que estejam frequentemente interligados. Então vamos ver quais são as doenças. Não vai ter que passar aí os nomes. Sim, pode. Vícios do corpo. Os vícios do corpo são aqueles que dizem respeito ao quê? Aos nossos hábitos de comportamento que vai prejudicar o corpo físico. São aqueles que nós vimos falar mal do outro, né? Como é que é aquela frase, né? Satanás tem três parentes, né? Eu disse, eu falei, esqueci, daqui a pouco eu lembro. Tem um negócio desse, né? Então, assim, esses hábitos que a gente tem que entender, e às vezes a gente desperta uma fraqueza nossa, porque nem tudo a gente conhece. Esse autoconhecimento demanda terapia. Às vezes a gente precisa verbalizar, e a gente, em acompanhamento com um psicoterapeuta, vai entendendo e vai enxergando. Puxa, eu não sabia que eu tinha esse defeito. Mas a gente ainda carrega em nós que psicoterapia, fazer tratamento com um médico, né, um psiquiatra, que às vezes a gente tem que ter uma medicação, se houver algum motivo, ou um psicólogo, um psicanalista, é coisa de maluco. Não, eu não sei quem foi que inventou isso, mas a gente carrega esse ranço, né? Então, eles são frequentemente resultados de quê? Nossas fraquezas morais ou espirituais. Nós carregamos. Mas se manifestam através de quê? De práticas físicas prejudiciais. Alguns exemplos de vícios do corpo, quais são eles? Alcoolismo, né? Um consumo excessivo e dependente de bebida alcoólica. Então, o que é dependência? Alguém sabe dizer? Porque a gente acha que dependência é beber só todo dia. Só todo dia. Não, dependência não é assim, né? A gente tem que procurar e saber se a gente sente muita falta daquela bebida, já é um sinal de alerta para nós. Se a gente já não vive sem ela, o alerta aumenta de amarelo para vermelho, né? Então, a mesma coisa no tabagismo. O vício em fumar cigarros ou outros produtos derivados do tabaco. O uso de drogas, que é o consumo de substâncias que alteram a percepção e causam dependência química. O uso de drogas, o usuário normalmente pode ter alucinação, não necessariamente está vendo espírito. É o que está entranhado no corpo mental dele. As companhias com ele andam. Nem sempre, gente. É claro que a gente sabe que tem companhia espiritual aí, óbvio. Mas nem sempre o que a gente está vendo é do mundo espiritual. Às vezes o médium tem a capacidade de sentir o campo mental, ou até mesmo de visualizar o campo mental de uma pessoa, né? Gula. A gente não pode esquecer que a gula também, que é esse hábito de comer excessivamente, além das necessidades nutricionais. Então a gente tem que ter cuidado também com os excessos que a gente procura, que sente muita falta. É porque o organismo da gente já está dando um alerta. É para a gente se mancar mesmo, né? Comportamentos sexuais imoderados. A busca desenfreada por prazeres sexuais sem responsabilidade ou sem afeto. E quais são os vícios da alma? Os vícios da alma são aqueles que dizem respeito ao quê? Às nossas imperfeições morais e espirituais. Eles são considerados mais graves porque afetam a evolução espiritual do indivíduo. Então, esses vícios da alma não aparecem hoje só, não.
a gente já carrega esses vícios conosco. Em determinado, por isso que às vezes a gente olha assim, poxa, mas a pessoa era tão legal, de repente ela mudou completamente. Será que existe isso? A gente tem que descobrir que gatilho foi esse, que gatilho que provocou essa mudança de comportamento, que estava lá no inconsciente dele, do sujeito, né? Que a gente chama do sujeito. Então, isso, gente, esse processo de autoconhecimento, isso é uma complexidade nesse caminho evolutivo muito grande. E quando muitas das vezes, a gente, quando vê um defeito nosso, a gente disfarça, esconde e tem medo, não sei, porque cria-se uma angústia, né? Cria-se um medo de trabalhar, descobrir isso é uma angústia. E às vezes a gente não quer e entra numa outra área que se chama negação. Então, negação não é nada legal, né? Porque quando a gente não trata desses vícios da alma, a psicossomática já nos explica que essas doenças já passam para o corpo físico. Toda doença do corpo físico é de origem psicossomática. Vou repetir, toda doença do corpo físico é oriundo de questões psicossomáticas que nós carregamos. Umas questões que não necessariamente, se a gente está passando por alguma dificuldade, é porque a gente deu causa a isso. Não necessariamente. Às vezes a gente pede para experimentar determinada deficiência, para saber como se lida com ela. É só você olhar para a pessoa. Se ela passa de boa, sem reclamar, com consciência, você vê que é o espírito educado. Quando a pessoa entra em rebeldia, assim que aparece a doença, o nosso primeiro momento é chorar, ficar com raiva, porque isso é normal, gente. É normal. Nós estamos aqui no corpo físico, vivenciando e experimentando várias sensações. Mas, com o decorrer, se a gente tem um conhecimento espiritual, principalmente nós que somos espíritas, aí a gente vai entendendo e acalmando o coração, porque na verdade isso é um desafio que está vindo para nós, para a gente crescer. Mas é porque interrompem planos que nós temos. Então, se a gente entender que esses planos podem ser interrompidos a qualquer momento, será que a gente ficaria tão revoltado assim? Né? Só um instantinho. Aqui que está, né? Os vícios da alma. Orgulho é a crença exagerada na própria superioridade. Gente, ele é tão grave, que ele é o pai de todos. Pai de todos, o orgulho. É sim, todos os outros derivam do orgulho. O egoísmo deriva do orgulho. Nossa, ficou agora, não é assim mesmo? Não tem problema não, né? O egoísmo, então, o amor excessivo por si mesmo, em detrimento dos outros. Puxa, será que a gente já mediu a nossa estatura? Será que a gente já mediu a estatura do nosso egoísmo? Qual o nível que ele está batendo? O nível de orgulho. Interessante aqui, Kardec, eu acho esse capítulo maravilhoso. Na obra, Obras Póstumas, né, que ele coloca um capítulo inteiro, se não me falha a memória, é o capítulo 6, eu não tenho certeza. Mas Kardec vai dar uma aula sobre o orgulho. Ele vai falar que o orgulho já pertenceu, era uma questão de até sadia, né? Que era uma questão necessária anteriormente, só que agora o orgulho está fora do tom. E aí eu vou explicar mais ou menos isso, mas vale a pena ler o capítulo, porque eu não li esse capítulo para falar dele hoje. Então eu vou falar muito ano passado, tá? Ele falava que naquela época, lá do homem de Neandertal, existiam tribos.
né? Existiam tribos. Então tinha uma tribo aqui que era especialista em caça, a outra tribo era especialista em armas para caça, a outra turma ali era especialista para vestimentas, e assim eles se encontravam e trocavam, através de sons guturais, trocavam experiências. Tipo assim, eu tenho isso, eu sei fazer isso, eu vou ensinar para você, e trocavam ferramentas. O outro dava a roupa para ele e o outro pegava a lança de volta, né? De volta não, pegava para ele. E assim foram, né? Eu estou dando uma coisa assim bem superficial. Mas hoje o orgulho está fora do tom, completamente exacerbado. Eu tenho, você não tem. A inveja, eita, o desejo de possuir o que pertence a outra pessoa. Por que a gente olha para o outro e tem essa necessidade de julgar que a pessoa tem ou porque ou roubou, ou porque está fazendo alguma coisa? Por que a gente tem essa impressão? Isso é uma inveja. Não tem inveja branca não, gente. Inveja é sempre ruim. Não tem invejinha branca não. Inveja é ruim, porque a gente não sabe o que a outra pessoa fez para conquistar aquilo. Mesmo que ela tenha herdado, isso não é problema nosso, né? A gente não sabe o que a outra pessoa fez nas outras encarnações para merecer. E mesmo merecendo, ela vai ter que dar conta. Não tem a parábola dos talentos? O que a gente vai fazer com os nossos talentos? Então esse é o problema da outra pessoa, não nosso. A gente tem muita coisa para cuidar da nossa vida, né? Ódio, né? Que é um sentimento intenso de aversão e desejo de mal a outra. Ele ainda tem espírito que fala assim: a justiça divina vai se ver com esse meu irmão, né? Aquele ódio fraterno, né, gente? É ódio fraterno. A justiça divina vai se ver com você. Tipo assim, você ainda joga Deus, que a gente não entende nada sobre didática, né? Didática de Jesus. Qual a pedagogia espírita desse processo encarnatório, onde vários espíritos vão programar, quando a gente tem merecimento junto conosco, as próximas provas, né? E expiações que nós vamos ter. E também tem o rancor, né? Que é a manutenção de sentimentos negativos e vingativos por um longo período. Aquela pessoa que fica marrenta, fica cultivando aquela coisa, não consegue esquecer. Por que não consegue esquecer? Por que não consegue? Quando? Tem que ir lá no fundo, gente. A gente tem que ir lá no fundo desse poço que tem aqui dentro. Tem coisas lindas e maravilhosas, mas a gente guarda coisas nesse poço que a gente precisa colocar, esvaziar, botar para fora, para se conhecer, para trabalhar, para não dar trabalho para os outros, né? Para a gente já cuidar da gente. A avareza, que é o apego exagerado ao dinheiro e aos bens materiais. O ciúme, que é o sentimento de insegurança e possessividade em relação a outra pessoa. Meu amigo, se você não tem casa, não tem carro, não tem bem nenhum, não se preocupa. Quando você desencarnar é menos peso, não é? Porque quem tem muita posse vai ficar preocupado. Eu não quero deixar para fulano, não quero deixar para ciclano. O que vou fazer com tudo que eu já fiz? Gente, isso é uma tormenta na hora da transição. É sim, viu? É um grilhão. Não é a mesa mediúnica que eu digo, né? É o quê? É um grilhão. É um grilhão. Então, assim, se a gente não tem, outra coisa. E se a gente tem, será que nós teríamos a mesma capacidade, né, de fazer com que aquela parábola dos talentos que nós recebêssemos, será que a gente ia dar conta, ia fazer tudo direitinho, ou a gente ia escorregar na casca da banana e se endividar por 3 encarnações futuras? Então, eu penso assim comigo, sabe? Eu tenho muitos desejos, eu tenho muitos sonhos,
Então, quando eles não vêm, eu falei assim, não é a hora. Não preciso escutar aquela vozinha. Meu anjo protetor vai falar comigo. Gente, ele tem muita coisa para fazer. Primeiro que eu já não sou criança. Eu mesmo escuto e falo assim, agora não é hora, né? Agora não é hora. Um dia chega, ou talvez não. Você está precisando disso? Aí eu vou, eu esqueço. Verdade, né? Tem esse problema do consumismo material também. A gente tem que trabalhar. Por que esse consumismo, essa necessidade de ter as coisas, essa carência imensa que nós temos? Por que isso? Ou esse vazio existencial que está acontecendo hoje? Setembro é mês, né? É um mês que as casas espíritas, eu vou fazer uma palestra com a Marisa, então vamos fazer uma palestra na UCEAV sobre um tema, né? O tema ficou grande, mas é bem interessante, depois eu passo para vocês. Gente, o suicídio não é divulgado para não alimentar outras cabecinhas sofridas, mas infelizmente, é outra pandemia. É que não se fala, não se divulga mais. Assim como não se divulga com tanta fluidez como antes, crianças que entram em escolas armadas e acabam matando colegas, para não virar depois mídia, seguidores, né? Não tinha alguma coisa lá? Não me lembro. O ciúme. O ciúme é um sentimento, né, de insegurança e possessividade em relação a outra pessoa. Gente, o que tem de mulheres que sendo assassinadas porque o companheiro, entre namoro, ficante, seja lá o que for, não aceita a separação. Olha como a mulher ainda é vista como posse. Não estou dizendo aqui que a mulher também não faça, mas o índice maior de feminicídio é muito grande, infelizmente. Então está vindo essa posse de que acha que o meu marido, minha mulher, meu filho, está tudo emprestado, gente. Filho, neto, pai, mãe. Minha mãezinha está fazendo passagem aos pouquinhos. Isso é muito. Não vai, no que ela falou que você vai primeiro. Ela falou que você vai primeiro. Eles ficam brincando com esse negócio de time de futebol, que a minha mãe é vascaína, né? E ele é botafoguense, ó. Né? Mas aqui, gente, voltando aqui, depois vocês deem uma olhada, né, nesse capítulo 6, é interessantíssimo. Então, aí, ó, ele é o pai de todos os justos. Como combater o egoísmo, o orgulho? Como combater o orgulho? Tem duas palavrinhas muito interessantes que é empatia. Essa empatia está na boca da gente, né? Está na boca muito fácil. Empatia é se colocar no lugar do outro. Mas a gente se coloca no lugar do outro que a gente ama. Quando a gente não ama, a gente esquece da empatia. Então não existe empatia pela metade. Não existe, eu tenho empatia só porque empatia é integral, tá? Se a gente não consegue desejar para o outro empatia, ter empatia para a pessoa que a gente menos gosta, não tem empatia, porque ela é integral, não tem meio, tá? Não tem metade. Né? E outra coisa também muito importante para combater o orgulho é a alteridade, que é a capacidade de aceitar as diferenças do outro. Ai, como isso é difícil! Como isso é difícil! Então, se a gente não aceita, tem que trabalhar a gente, não é o outro não. O problema é seu, não é do outro. O problema está em você, a dificuldade é sua. Então, qual é essa inter-relação entre os vícios da alma e do corpo?
olha que interessante. Muitas vezes, os vícios do corpo são manifestações dos vícios da alma. Claro, eles estão interligados, mas tem ali um que está comandando. Por exemplo, o alcoolismo pode ser um reflexo de problemas emocionais. Você tem baixa autoestima, você tem uma valoração negativa de você mesmo, você não acredita em você mesmo, então você se torna uma pessoa egoísta e ciumenta. Ou pode também ser um problema espiritual, claro, né? Como a falta de amor próprio, isso é sério demais. Aceitar quem você é, o seu corpo, a sua cor, a sua profissão, a sua casa, a sua família, até aqueles que mais incomodam a gente. Como isso é importante para a gente ter um entendimento de que essa é a minha missão. Essa é a minha missão. Com a falta de amor próprio ou a tentativa de escapar de problemas internos. Da mesma forma, então olha aqui, ó. Tentativa de escapar de problemas internos. Você sabe que você tem um comportamento para modificar, mas a gente nega. Não sou assim não. É o outro que é. Eu não sou. Não, eu já melhorei, eu estou na casa espírita há 5 anos. Será? Imagina, eu estou desde que eu nasci, gente. Eu já nasci na casa espírita, porque eu ia de cestinha, né? Minha família é espírita. Da mesma forma, o uso de drogas pode estar ligado à busca de uma falsa sensação de paz ou de felicidade, na ausência de equilíbrio espiritual. Poxa, como faz falta ter uma dinâmica interessante, que é acreditar que nós estamos aqui temporariamente, então a gente vai passar por várias questões, a gente vai dar conta, vai superar, e que nas próximas encarnações a gente vai ter mais outros desafios, nós vamos crescendo intelectualmente, emocionalmente, vamos começar a controlar mais as nossas emoções. Por que nós temos perturbação espiritual? A culpa também é do espírito que está grudado com a gente? Claro que não, é nós aqui que estamos, a gente tem um imã, vem em mim que eu sou facinho, pula na gente, né? Então é isso. Problema de perturbação espiritual não é problema do espírito que agarrou em mim, não é, gente. Porque quando vem um assim bem desinformado, deve aquele que vem bailando assim, oi, caí aqui, vou colar na Délia. Aí de repente eu fico irritada, muito irritada, falei, mas gente, por que eu estou irritada? Aí fica com raiva. Aí você já sabe, você é espírita, pode ter se aproximado do irmãozinho. Você sente que a coisa não é sua. Aí você faz uma oração, pede para o seu amigo espiritual levar aquela criatura, ele vai, se ele quiser, se ele não quiser, o problema é dele, infelizmente. O que é mundo de provas e expiações? Expiação é para coração endurecido, não é? Pode passar? Não. Essas imagens tem na internet, tá, que eu peguei, até são imagens do livro. Você estava até fazendo uma palestra, não tem um livro atrás. Voltei. Alguém fez um desenho de várias passagens, né? Que coisa interessantíssima. Aqui, então, nós temos não estou com um bar aqui, né? Tem um bar aqui na nossa frente. Então, nem todo mundo que está num bar está com perturbação espiritual, né? Mas é um local que a gente vai buscar amizades espirituais boas, é aqui ou é lá, né? Bom, a não ser que lá eu não tenho essa capacidade de ser o Chico Xavier, que depois que ele entra no bar, vira um lar, né? Então eu não tenho essa capacidade. Mas aqui a gente vê,
o acompanhamento do espírito desencarnado. Uma coisa que eu queria falar para vocês. A gente está vendo que uma pessoa ali, aparentemente doída, né? Bem, no senhor, mas isso é carcaça. Às vezes o espírito dessa criatura está pior do que aquele. Porque às vezes somos nós que somos os próprios, né? Nós é que influenciamos negativamente o outro. Não é só a obsessão que vem de lá, não, do mundo espiritual. A obsessão vem daqui também. Como atua então a terapêutica espírita? Através da cura dos vícios da alma. Olha que coisa linda! Nós temos remédios, soluções nas nossas mãos. Então isso é fundamental para a superação dos vícios do corpo. Reforma íntima, é isso que a doutrina espírita fala, reforma íntima. A prática do bem, a oração, o estudo das obras espíritas são caminhos recomendados para a evolução espiritual e moral, que por sua vez vai refletir positivamente na nossa saúde física e mental. Vai, gente, a gente vai melhorando. Tem questões de doenças físicas que a gente nem precisava passar, porque não está no nosso mapeamento genético. Não está. E mesmo que esteja, mesmo que a sua família tenha questões de doenças, geneticamente você herda, você pode não despertar esse gene. Porque a epigenética já fala que a mudança de comportamento ela inibe um gene da genética. Olha que coisa fabulosa, olha que coisa fantástica. Então, vamos lá, né, gente? Vamos partir para essa reforma íntima. São caminhos recomendados para a evolução. Acho que eu li tudo aqui, né? E os benefícios da terapêutica espírita? Olha lá, bem-estar emocional, espiritual. Não é que a gente não está sem problema, não é isso. É que a gente suporta, a gente não engole a seco, a gente respira fundo e ainda agradece. Obrigado, Senhor, eu vou passar por essa lição. Mas isso é difícil na hora de uma perda de um parente querido, não é? Uma perda de uma pessoa que está mais jovem, não é? Isso é muito difícil. Resiliência emocional. O que a gente mais vê hoje? Qualquer fechada no trânsito é motivo de um dar um tiro no outro. Fortalecimento da fé. Fé é uma conquista, é um percurso. Já mediu a estatura sua, então meça a estatura da sua fé. Sabe quando a gente mede a estatura da nossa fé? Quando a gente está diante de um desafio, né? Compreensão das leis divinas. Tudo isso vai ajudar a desenvolver uma resiliência emocional. Por que compreensão das leis divinas? Como é feito isso? Através dos estudos das obras espíritas. Por isso que a gente tem que participar de estudo na casa espírita. Porque o companheiro que está nos ensinando, nos orientando, ele vai comentar aquilo que a gente ainda não conseguiu captar. Então vai permitir enfrentar a adversidade com mais coragem e determinação. O estudo e a prática dos ensinamentos espíritas, eles vão promover uma visão otimista, esperançosa da vida, reduzindo a incidência de desânimo e depressão. Gente, quando a gente chega lá, eles vão olhar o nosso currículo. A gente tem um currículo vida, nós temos um currículo lá também. Olha só que legal. Eu passei naquela época de tormenta que estava o planeta com guerras. Eu passei por isso. Eu estava lá. Isso vai fazer parte do nosso currículo. Vai fazer parte, claro. Olha, quando a gente estiver lá bem mais adiantado, vai ter um planeta que vai precisar da nossa ajuda. Assim como estão espíritos encarnando agora para nos ajudar.
crianças pequenas, com tamanho cabedal de conhecimento intelectual e conhecimento, né, de inteligência emocional, né, com empatia muito grande, com alteridade muito grande, crianças ensinando para nós. Então isso vai fazer parte. Para que serve o currículo? Olha, manda a nossa amiga ali para lá, que ela passou por aquilo muito bem. Olha só, o currículo serve para isso, né? Só que não é currículo em papel não, né, gente? Lá eles têm tudo registrado, eles conhecem a gente de trás para frente para trás, 200 reencarnações para trás, não sei o que eu estou falando não. No livro Ave Cristo, o Espírito Cláudio, ele fala isso, que ele conhece mais ou menos 2.000 pessoas naquela família, uns encarnados, outros desencarnados, e 200 encarnações de cada um para trás. Autoaceitação e amor próprio. Gente, quando a gente tem uma reencarnação compulsória, que é aquela obrigatória, que a gente não escolhe nada, vem, né? Aí sim, isso é muito difícil da gente trabalhar, essa autoaceitação das dificuldades, principalmente quando uma encarnação passada a gente teve de tudo e nessa a gente não tem nada. A gente sente, claro, estava acostumado. Então a doutrina espírita, ela ensina a importância do autoconhecimento, do autoaperfeiçoamento, você se aperfeiçoar, promovendo autoaceitação, tudo auto, né? O amor próprio, esse reconhecimento dos próprios valores e virtudes, assim como a superação das nossas imperfeições, vai contribuir para um estado emocional mais equilibrado e saudável. Gente, aí as pessoas vão começar a procurar a gente, sabe, pedindo ajuda, vai se sentir bem na nossa presença, e não o contrário. Porque é outra coisa que a gente também não sabe lidar com pessoas tóxicas. Aí eu sou espírita, eu tenho que ficar com aquela pessoa porque é minha missão. Sinto muito te dizer, mas tem que fazer terapia. No amor. Continuando o benefício, que tem muita coisa, né? É desenvolvimento espiritual. A gente tem desenvolvimento intelectual, a gente tem vários tipos de desenvolvimento. Mas esse é o sentido de propósito e missão que nós temos, né? Que é compreensão do plano espiritual, que isso aqui não acaba, isso é temporário, e a gente já voltou e vai voltar muitas vezes, já voltamos muitas vezes, e das encarnações sucessivas, não dá, gente, um sentido mais profundo da nossa vida, ajudando as pessoas a encontrarem seu propósito e missão. É como se você estivesse olhando daqui de cima as suas encarnações sucessivas. Puxa, como eu já melhorei, como eu já sou outra pessoa nessa caminhada. A dedicação a causas altruístas que as casas espíritas fazem, ajudar o próximo. E ao serviço ao próximo, incentivados pela doutrina espírita, vão proporcionar uma satisfação e realização pessoal única. Assim como quem toma medicação, o médico psiquiatra passou uma medicação, se ele não fizer terapia e se ele não mudar o comportamento dele, não vai adiantar nada. Não adianta nada. Porque o médico está falando assim, ó, vou te dar essa medicação, você vai ter que fazer terapia. Quem está ali na frente é uma pessoa enviada por Deus, é um médico. Aí você foge da terapia porque mexer, mudar comportamentos, não é assim, é dolorido, a gente não quer mudar. Basta a gente, cada um agora de nós, falar assim, puxa, eu queria tanto ir para a academia, eu queria tanto fazer alguma atividade física, mas eu não consigo, estou muito preguiçosa. Esse é o problema que a gente enfrenta, né? Essa frase, assim como outras do Evangelho, para mim é assim, uma direta, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações.
Está lá no capítulo Sede Perfeitos, porque ainda somos, né? Não é imperfeitos, mas somos perfectíveis, porque quando a gente fala imperfeito, parece que a gente nunca vai sair dessa escala. Mas quando a gente fala perfectível, é porque a gente vai atingir a perfeição, né? Essa escada evolutiva aqui, né, não é tão poética assim, né? Cada degrau desse é uma representação de uma reencarnação. Acabou. Bom, meus amigos, era esse o recado que eu gostaria de passar para vocês. Assim como vocês estão fazendo forças, eu também. De vez em quando a gente desanima, tropeça, mas não pode perder a missão, o objetivo, né? Eu também tenho meus defeitos, minhas cismas, minhas raivas, né? Tudo que eu preciso modificar. Mas vamos fazendo um esforço, a gente pode melhorar assim. Muito obrigada, um beijo para vocês, que vocês levem esse ar tão bom para casa de vocês, assim como os nossos amigos que estão nos assistindo. Tá? Obrigada, um beijo no coração de vocês. Nós que agradecemos.